Programa Imagine. Oferecimento Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo tudo o que acontece aqui na nossa igreja para que você também possa experimentar do melhor de Deus. E a última semana foi cheia de atividades aqui na Igreja Batista Imagine. Nós passamos por mais um treinamento de brigada de incêndio, onde cuidamos de toda a segurança para você, quem vem nos visitar e que vem acompanhar tudo que Deus faz aqui neste lugar. Além disso, nós tivemos cultos, tivemos os nossos encontros de GIs, tivemos as aulas do seminário teológico e tudo e em cada momento Deus esteve presente. E você pode experimentar tudo isso aqui através desse programa ou participando em um dos nossos encontros. No último final de semana, nós formamos a 7ª turma de brigadistas da Imagine. Um marco que reafirma o nosso compromisso em sermos uma igreja preparada para servir a esta cidade. O treinamento de brigada é fundamental, pois garante que cada pessoa que passa por nossos cultos encontre um ambiente seguro, acolhedor e bem cuidado. E tivemos a alegria de receber também a participação de membros da Igreja Batista do Amor, da AACD, que se juntaram a nós nessa jornada de aprendizado. O treinamento de brigada de incêndio acontece em parceria com o Corpo de Bombeiros da cidade. E, mais do que uma capacitação técnica, este momento expressa a unidade e o propósito de servir juntos, multiplicando cuidado e excelência para além das paredes da nossa igreja. Porque somos uma igreja para servir uma cidade e em tudo o que fazemos, fazemos com amor, dedicação e prontidão. A palavra de Deus sempre nos ensina que precisamos ter fé. E ter fé é entender aquilo que Deus tem e aquilo que Deus preparou para nós. E nós estamos numa série de mensagens intitulada Restituição, o tempo de se recuperar aquilo que se perdeu. A palavra de Deus nos ensina que Ele é aquele que restitui os anos. O tempo que parecia perdido vai frutificar. Deus restitui honra, a vergonha não é o nosso fim, mas, acima de tudo, Deus é aquele que restitui em nós a sua presença. E é isso que eu e você precisamos, estar caminhando com o Senhor, dia após dia, entendendo que o maior milagre não é o que Ele devolve, mas é Ele mesmo, voltando a ser o centro de tudo em nossas vidas. Estavam todos reunidos no mesmo local. E de repente se ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo para você dar um glória. E todos foram cheios do Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Vento veemente impetuoso. Vento veemente impetuoso, vento veemente
mais para derramar nos nossos corações. À medida que nós buscamos, à medida que nós ouvimos aquilo que Ele tem, nós nos aproximamos da vontade do Senhor. E a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável e pode ser real na sua vida. Então, mais do que ouvir aquilo que Deus está fazendo, você pode experimentar o melhor de Deus. Então vamos juntos meditar na palavra do nosso Senhor. Vamos ouvir, vamos entender e vamos colocar em prática aquilo que Deus tem reservado para nós. Abra seu coração e vamos juntos ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Walter Procópio. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Essa palavra falou muito comigo, porque nós falamos muito a respeito de Deus, nós falamos muito a respeito dos céus, mas eu quero levar você a pensar hoje. E quando os céus resolvem falar de você? Eu queria começar com uma pergunta. Se os céus forem falar de você, ele vai falar o quê? E eu quero pegar Davi como esse modelo para que a gente caminhe. Eu queria ler 2 textos com você. O primeiro está em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 11 até o verso 13. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? 1 Samuel, capítulo 16, do verso 11 ao verso 13. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçulo, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Preste atenção nessa parte. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Agora eu quero que você vá lá no Salmo 89. Este salmo, ele fala de Davi. E se nós encontramos aqui essa referência de Deus falando com Samuel, é este: levanta-te e unja-o. Agora eu quero, aqui no Salmo 89, que você acompanhe o que Deus está falando sobre Davi. Salmo 89, verso 20 diz assim: Encontrei o meu servo Davi. Se o texto dizendo que Deus falando, encontrei, é porque Deus estava procurando. Aí talvez você pergunte: a procura de Deus terminou? Não. No próprio Novo Testamento, Evangelho de João, Jesus vai ser tão claro quando ele diz que Deus procura adoradores. A Bíblia vai falar que Deus procura adoradores. A Bíblia vai falar que Deus procura intercessores. O salmista vai falar que Deus procura fiéis. Então Deus continua procurando adoradores, Deus continua procurando intercessores, e Deus continua procurando pessoas fiéis. Será que essa noite você pode com certeza declarar: o Senhor vai encontrar na Imagine se Ele procurar? Ele diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado, a minha mão o sustentará, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o enganará, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor leal o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra.
Manterei o meu amor leal por ele para sempre, e a minha aliança com ele estará segura. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Irmãos, nem sempre nós vamos saber o que está acontecendo nos céus. Só que há momentos na Bíblia que Deus resolve romper o silêncio dos céus. E os céus resolvem falar de alguém na terra. Eu poderia citar o exemplo de Daniel. Porque quando o anjo vem ao encontro de Daniel, o anjo vai dizer: Daniel, você é muito amado nos céus. Deixa eu dizer algo para você. Os céus estão falando de pessoas na terra. Os céus não estão em silêncio, eles estão falando de alguém na terra. E é isso que acontece com Davi. Porque enquanto todos estavam em casas, alinhados diante do profeta, Davi estava no pasto, esquecido pela família, esquecido pelos pais. Mas algo que é interessante: Deus não esquece daqueles que o servem, mesmo se eles estiverem em lugares escondidos. Porque quando Davi entra dentro de casa, Deus vai romper o silêncio e dizer assim: é este, levanta e unja. E algo que é interessante, porque naquele momento da unção do próximo rei, não era só Samuel que estava falando, Deus estava falando também. Deus estava dando a ordem. E aí eu quero que você comece a entender: o que Deus diz sobre você tem muito mais peso do que aquilo que os homens estão falando a teu respeito. Porque dentro daquela casa, Samuel, quando viu Eliabe, Samuel vai falar com ele próprio: esse deve ser o ungido do Senhor. E aí Deus vai falar com ele: não olhe a aparência, porque eu não estou olhando a aparência, olhe o coração. Deixa eu começar a aprofundar um pouco mais sobre isso. Será qual a opinião que mais influencia a sua vida? É a opinião de homens, é a opinião da terra ou é a opinião dos céus? Porque na prática nós podemos dizer: não, a opinião que vale para mim é a opinião dos céus. E aí eu te pergunto: se a opinião dos céus é que vale para você, você tem obedecido aquilo que os céus têm falado? O que Deus diz sobre nós muda tudo. Entendo que as pessoas estão falando de você, talvez não vai gerar tanta mudança, pode até te incomodar. Mas quando Deus fala de mim e de você, o que Deus fala pode mudar a nossa história, a nossa sorte, a nossa vida. Eu olho para a história de Davi, e sabe o que eu percebo? A história de Davi não começou com força. A história de Davi começa com uma declaração de Deus. E se formos comparar a história de Davi com a história de Jesus, o ministério de Jesus vai começar com uma declaração dos céus. E aqui está a grande importância, porque nós podemos pensar: a minha vida vai começar a mudar quando eu tiver força, a minha vida vai começar a mudar quando eu tiver recurso financeiro, a minha vida vai começar a mudar quando eu tiver isso ou aquilo. Ei, não. A nossa vida muda quando Deus começa a falar ao nosso respeito. O que os céus falam é muito mais importante do que aquilo que você tem ou possa ter. Porque na casa de Jessé é tão claro: os homens podem olhar a aparência, mas Deus procura corações. Eu não sei o que você tem ouvido sobre você, mas Deus não age segundo a narrativa dos homens. As narrativas da terra não mudam o coração de Deus. Deus escreve a sua própria história. E Ele não depende das narrativas da terra para isso acontecer. Quando Deus decide falar de alguém, Ele não vai apenas mencionar essa pessoa. Todas as vezes que os céus decidem falar de alguém, não é apenas uma menção, não é apenas um relato. Quando Deus resolve falar de alguém na terra, é porque Deus quer levantar, ungir e enviar essa pessoa. Davi não foi lembrado pelo próprio pai,
mas ele foi lembrado pelo próprio Deus. Porque o profeta vai perguntar: aqui estão todos os seus filhos? E aí havia um que ninguém chamou. Só que Deus não permitiu que ele ficasse de fora. Há uma frase que a gente ouve muito. Porque Jessé e os seus irmãos deixaram Davi de fora. Porque na perspectiva deles, Davi não tinha possibilidade de ser escolhido. Eu não sei se você já foi deixado de fora de algo, de uma reunião, de uma escolha. Mas deixa eu dizer algo para você, eu quero ser profeta hoje na sua vida. Pessoas podem deixar você de fora de reuniões, de festas, de momentos. Mas os céus não vai deixar você de fora do que Ele está fazendo nessa geração. Deus tem escolhido essa casa para participar daquilo que Ele resolveu fazer na terra. E Deus tem um senso de humor muito grande, irmão. Escolheu eu e você. Tinha gente melhor para Ele escolher, tinha gente com a aparência de Eliabe. Mas Deus não está procurando pessoas de aparência. Deus está procurando corações. E Ele tem encontrado aqui nessa terra, nessa cidade, corações para ser resposta, não só em Uberlândia, mas resposta em tantos lugares. Davi foi esquecido pelo seu pai. Você pode ser esquecido por estruturas. Eu sei como é isso. Eu sei como é passar por isso. Você pode ser esquecido por líderes. Você pode ser até mal compreendidos por aqueles que estão perto ou por familiares. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: eu tenho visto o seu coração, eu tenho visto a sua oração, eu tenho visto a sua fidelidade, e eu vi o teu amor por mim, diz o Senhor. E quando ninguém estava olhando, o Senhor estava olhando para você. Nessa escola profética, no momento, como a Hartman pediu para segurar na minha blusa aqui, e as pessoas viram, ele falou: não, gente, não é literal, mas as pessoas viram, e ficou uma foto muito bonita, mostrando as pessoas. E a pastora Kelly me mostrou uma foto lá de 2014, 2015, sei lá, não, um pouquinho antes, 2019, 17. Uma foto muito parecida. Pessoas, liderados que se reuniram para orar comigo, e se você olhar as duas fotos, elas são muito parecidas. O ato é o mesmo, mas o número de pessoas cresceram de 2017 para 2025. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus começa a falar ao nosso respeito, quando Deus começa a liberar algo sobre a nossa vida, você não tem que estar preocupado com a opinião de homens, você tem que estar preocupado com a opinião de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz e é real. E mais do que ouvir a palavra, como nós acabamos de falar, nós precisamos meditar, nós precisamos colocar em prática, e para que tudo isso aconteça, nós precisamos orar, precisamos ter comunhão, precisamos falar com Deus, porque Ele é aquele que ouve e responde. Então esse é o momento onde juntos nós vamos orar, vamos chamar a atenção do Pai, juntamente com a pastora Eliane Procópio. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Na autoridade do nome de Jesus, sobre as nossas vidas, começa a orar por jugo sendo quebrado, cadeias sendo quebrado, cadeias sendo quebrado. Existe uma unção liberada sobre nós, e nós tomamos posse dessa unção, a unção do Espírito Santo, que quebra o jugo, que faz o impossível acontecer, que nos leva a um outro nível espiritual, além daquilo que os nossos olhos físicos veem.
Nós não vamos mais andar por vista, nós vamos andar por fé, nós vamos andar de acordo com o que Deus liberou para nós. E Deus nos vê vitorioso, Deus nos vê em lugares altos, Deus nos vê acima de toda potestade, principado, todas as cadeias debaixo dos nossos pés, quebrado na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração, em nome de Jesus, que hoje quebra o ciclo, que hoje começa algo novo, uma nova estação, um novo tempo do fluir do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, o Espírito de conselho, de sabedoria, de ousadia, de poder, de autoridade, no nome de Jesus. Esta é a noite. Começa a adorar o Senhor e se posicionar no reino. Se posiciona no reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor não está apenas aliviando o jugo, mas Ele está quebrando as correntes e as cadeias. O Senhor está trazendo uma nova mentalidade, um posicionamento nas mulheres desta casa. Ah, mulheres relevantes no reino, mulheres com espada na mão, com o escudo da fé, mulheres que marcham, mulheres que avançam, mulheres com ousadia e autoridade. Deus, nós nos levantamos nesta noite como mulheres que o Senhor chamou para fazer a diferença nesta geração. Pai, nós estamos aqui e dizemos sim ao teu chamado. Nos posicionamos no reino. Nos posicionamos no reino. Jugos que te paralisavam, jugos que agia na sua mente, jugos antigos, correntes estão sendo quebradas. Pai, nós oramos, jugos antigos que estavam amarrando, que estavam impedindo a mente de mulheres aqui nesta noite, nós declaramos como igreja, quebrados, despedaçados pela unção do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos no nome de Jesus, mulheres livres, mulheres livres, mulheres livres, mulheres livres, mulheres livres, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos um grande exército se levantando. Eu vejo com os olhos da fé mulheres empoderadas pelo poder do Espírito Santo. Mulheres cheias da presença do Espírito, mulheres ousadas, e no nome de Jesus vai começar a partir de vocês. A partir de vocês, mulher. A lamparina não pode ficar vazia, precisa de azeite, e o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Tenha fome, tenha sede pela presença. Você vai incendiar a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus vizinhos. As pessoas olharão para você e vai falar: vocês estão diferentes, tem um brilho diferente em você. E você vai dizer a Ele: é a presença. Nós somos criados para governar. Você já sabe que nós somos uma igreja que não para. E todos os eventos, tudo o que acontece aqui está disponível para você acompanhar na palma da sua mão através do nosso aplicativo Imagine Church. E no próximo dia 6 de setembro, nós teremos mais uma cavalgada Imagine. E você e sua família podem participar deste tempo de comunhão, tempo de aproveitar a natureza, tempo de estar em família. Todas as informações e inscrições estão disponíveis em nosso aplicativo.
Anote na sua agenda, dia 6 de setembro. A cavalgada é aberta para toda a cidade, então nós esperamos por você. E nós nos encontramos aqui nessa casa de domingo a domingo. Em todos os dias tem um momento especial para você ouvir o melhor de Deus. Domingo em 3 horários, às 9, às 18 e às 20h30. Segunda-feira, às 6 da manhã com a oração dos homens e às 19h30 com um culto em inglês. Terça-feira, culto fé, às 19h30. Quarta-feira é o culto à tarde, culto de libertação, às 16 horas. Quinta-feira temos culto para toda a família, às 19h30. Sexta-feira, culto renovo, às 19h30 e às 20 horas, culto Nesher. E no sábado, para toda a juventude, a partir das 19 horas. Lembrando que em todos os dias nós também temos o GI, que é o nosso encontro nos lares. E os endereços também estão disponíveis no nosso aplicativo. Para vir participar aqui conosco, você já sabe o endereço. Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Em todos os momentos, você é muito bem-vindo aqui nesta casa. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Imagine e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Mas fica o convite, não fique apenas assistindo a esse programa. Nos encontre em uma das nossas reuniões. Você e sua família são muito bem-vindos. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos ou no nosso culto ou no próximo final de semana. Deus abençoe você e a sua família. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34 99991 0072.